Então vamos lá para a nossa quarta aula de leitura crítica. O objetivo da aula de hoje vai ser discutir um pouquinho sobre desfechos nos estudos clínicos randomizados, os endpoints. Vamos falar um pouco também sobre critérios de resposta, de onde vieram esses critérios, como interpretar um gráfico chamado de waterfall plot ou um gráfico em cascata, e discutir um pouquinho a respeito dos tais surrogates, os chamados desfechos ou endpoints substitutivos. Então, nós conversamos um pouquinho lá nas primeiras aulas sobre conceitos gerais a respeito das fases dos estudos clínicos para a aprovação de novas tecnologias, né? Então, o que eu disse lá foi que nos estudos de fase 1, né, depois que a droga já sai da fase experimental e entra para a fase clínica, o estudo de fase 1 com um N reduzido tem por objetivo uma avaliação principal de tolerância à toxicidade, avaliação farmacocinética e farmacodinâmica e também avaliação de esquemas diferentes de dose, avaliação de dose e resposta e determinar o que vai ser o esquema terapêutico em termos de agenda. Já o estudo de fase 2, ele vai ter um N um pouco maior, ainda frequentemente um estudo de um braço só, vai ter uma maior definição de toxicidade e da farmacodinâmica e vai começar a dar os dados de eficácia, vai dar uma estimativa inicial da eficácia para eu poder ter uma ideia do efeito para fazer o meu desenho de fase 3, que vai ser uma definição da eficácia comparado ao tratamento padrão, com uma maior definição também da toxicidade, a partir do qual essa droga então vai ser aprovada para uso comercial. E os endpoints, os desfechos, como a gente viu também na aula de conceitos estatísticos, o desfecho vai ser a forma com a qual, né, eu vou querer avaliar a ocorrência dos eventos nos meus braços para fins de comparação de efeito. Então eu vou escolher um desfecho, esse desfecho vai me dizer que tipo de evento eu vou estar medindo para poder ver a diferença de efeito entre a intervenção e o controle. E o efeito, o desfecho, ele vai ser então encaixado aqui de acordo com o objetivo do que eu quero para cada fase. Tá? Então, para a gente poder entender melhor, assim, antes da gente voltar para dar os exemplos específicos dos desfechos, o que a gente tem que entender é que os desfechos eles são fundamentais para fins regulatórios também, não apenas para fins de desenho do estudo clínico. Um anda em conjunto com um outro. Então, se a gente for ver que as regras do FDA, que são regras que a Anvisa utiliza com bastante espelhamento, diria, né? Pelo FDA tem uma lei lá de 62 que ela exigia uma necessidade de evidência substancial de efetividade derivada de investigação clínica bem controlada. Então, eles aceitavam desfechos chamados clínicos significativos, ou seja, eu precisava provar que esse paciente estava melhor dos sintomas e eu precisava provar que esse paciente ia viver mais com aquela intervenção. Tá? E aceitava também desfechos substitutivos bem estabelecidos, como, por exemplo, o controle de pressão arterial em estudos de cardiologia, né? Como um desfecho que serviria como um vale sobrevida, né? Só que daí o que aconteceu foi que em 1992 teve uma lei chamada Lei de Aprovação Acelerada, que vale para oncologia. Tá? Então, ela dá uma maior permissividade para que se adicione desfechos adicionais para a aprovação de drogas que sejam destinadas ao tratamento de doenças graves e com alta letalidade, né? Então, a partir daí, nesse cenário, o FDA começou a garantir a aprovação de drogas baseadas em um surrogate, baseadas em um desfecho substitutivo que razoavelmente, né, resultaria
em um benefício clínico, tá? Então, quando a gente for falar aqui do que de fato que raio que é esse tal de desfecho substitutivo, o que eu quero que vocês tenham a ideia é que é como se o desfecho substitutivo estivesse dando para um paciente um vale sobrevida. Ele não mostra que vai melhorar a sobrevida, mas o que ele está dizendo é: se eu estou melhorando, provavelmente você vai melhorar a sua sobrevida. Então, isso justifica a aprovação de uma nova tecnologia. E isso, obviamente, fez com que a gente tivesse uma corrida por mais desfechos substitutivos, porque nós vamos ver que eles são muito mais rápidos, muito mais céleres para a aprovação de novas tecnologias. Então, quais são os desfechos usados em oncologia? Nós temos a sobrevida global, tá? Overall Survival, então vocês vão sempre encontrar OS ou SG. Sobrevida global, então, ela começa a ser medida do momento da randomização do paciente para o braço em questão até o momento em que o evento morte acontece, então é um desfecho de evento único. Os Patient Reported Outcomes, que são basicamente sintomas para avaliação de qualidade de vida. Nesse caso aqui, o paciente, então, ele vai preenchendo tabelas que vão medindo, de acordo com determinadas ferramentas, a melhora ou a piora da qualidade de vida do paciente durante o seu tratamento, a partir do momento em que ele é randomizado. Nós temos, então, os Event-Free Survival ou Disease-Free Survival, então seria a sobrevida livre de eventos. Então esse é o momento a partir da randomização do paciente até onde algum evento que eu pré-determino vai acontecer. Por exemplo, a randomização até a ocorrência de uma metástase, a randomização até a ocorrência de uma fratura ou a randomização até a ocorrência de progressão da doença. Eu tenho a taxa de resposta global, tá? Então, Objective Response Rate. Então, eu estou falando em inglês porque muitas vezes a gente vai ver ORR no estudo. Então, é a taxa de resposta global. Tá? Então, isso daqui vai ser medido em tabelas, em gráficos, em colunas, para eu ver qual que é a porcentagem de resposta que cada braço obteve a partir da resposta parcial para cima. Eu tenho Complete Response, ou resposta completa, então é a taxa de resposta completa em porcentagem que cada braço teve. Time to Progression, então tempo até progressão, esse é o momento da randomização até o momento da progressão da doença. Veja que esse também é um desfecho que se sobrepõe, né, à sobrevida livre de eventos. Eu tenho a Progression Free Survival. Então, a sobrevida livre de progressão, ela se diferencia da sobrevida livre de eventos e do tempo até progressão, porque ela é um endpoint, o desfecho composto, aonde eu vou medir o evento a partir do momento em que o paciente randomiza até a ocorrência de um evento de progressão de doença ou de óbito, tá? Então, é um desfecho composto porque dois eventos podem acontecer que vão determinar a ocorrência desse desfecho, seja óbito ou seja progressão de doença. Então aqui a gente tem, também tem aqui, né, o time to next treatment, que é o tempo para o próximo tratamento. Momento da randomização até o momento em que o paciente inicia uma terapia da linha subsequente. Então, ele já sofreu a progressão de doença e ele já iniciou o tratamento subsequente. Esse é o desfecho interessante para doenças as quais a progressão não necessariamente é um indicador imediato de um tratamento subsequente. Por exemplo, o mieloma múltiplo. Às vezes o paciente ele sofre o critério de progressão, porque subiu a proteína monoclonal, então ele sofre o evento da SLP. Só que ele ainda não tem critério de tratamento, né? Então ele está no momento em que ele está na tal da progressão bioquímica. Então ele ainda não sofre o evento do tempo até o próximo tratamento. Aí quando a gente inicia o próximo tratamento, daí sim esse evento vai ocorrer. Então nessas doenças em que a recaída não significa imediatamente a instituição de uma nova terapêutica, o TTNT, o Time to Next Treatment, vai ser geralmente maior do que a PFS, do que a sobrevida livre de progressão. E aqui então nós temos apenas dois
que são chamados os desfechos clínicos, que são os desfechos que têm benefício direto, que é sobrevida global e qualidade de vida. Esses são os desfechos que é aquilo que o paciente quer, é aquilo que eu observo na prática, que é o ganho real da droga. O paciente vai viver mais e vai viver melhor. Todos os demais são substitutivos. Eu vou partir do pressuposto de que se eu melhorar esses aqui de baixo, eu vou colher lá na frente um ganho de sobrevida ou eu vou obter ao mesmo tempo um ganho de qualidade de vida. Mas a gente vai ver que não obrigatoriamente isso acontece. E aí também tem o conceito de hierarquia dos endpoints. Lembra lá que a gente falou na aula de conceitos estatísticos básicos, que existe toda uma ciência aí, de estatística feita para determinar qual que é o poder do estudo, né? Qual que é o poder de o estudo detectar a diferença quando a diferença existe, né? Qual que é o poder da medida de efeito, o risco de acaso e tudo mais. E é para isso que existe a hierarquia dos endpoints. Então eu vou sempre definir na minha metodologia qual é o meu endpoint primário. Tá? Então, o endpoint primário é aquele que vai ter o maior poder do estudo. Ele vai refletir o objetivo principal do estudo, ele vai refletir diretamente a demonstração de eficácia. Tá? E eu vou precisar escolher o meu endpoint para dizer, é através desse desfecho que eu quero definir o poder aqui, o benefício da minha tecnologia. Então, ele vai ser o que vai refletir o que a gente chama de análise primária. Ele carrega em si o poder do estudo. E é por isso que eu preciso escolher bem qual vai ser meu endpoint primário, porque se eu escolher um desfecho ruim, eu vou estar gastando aí todo o poder do meu estudo em um desfecho ruim. E a gente sabe que os endpoints secundários, os desfechos secundários, eles servem mais para suportar o objetivo principal, com informações adicionais, para ser um backup para o endpoint primário, tá? Mais até do que ter um poder próprio, porque eles têm um poder menor do que o poder do estudo, o que vai fazer com que eles vão incorrer mais no erro tipo 1, ou seja, no erro, né, do falso positivo. Tá? Então, eu preciso garantir que eu tenha um endpoint primário bom, que esse endpoint primário seja positivo e que os endpoints secundários suportem essa informação positiva do endpoint primário. E a gente também pode ter os endpoints exploratórios, que são informações adicionais que nem sempre são pré-planejadas inicialmente. Então, às vezes eu gero um monte de dado do meu estudo e daí eu nem tinha pensado em um desfecho, eu falo, agora eu quero medir esse desfecho aqui, eu acho que esse desfecho vai ser legal, e aí eu meço e eu vejo que tem diferença, que tem benefício. Isso tem um baixíssimo poder estatístico, é uma análise, geralmente a gente chama isso de post-hoc, que é uma análise feita posteriormente à definição metodológica do estudo. Isso não tem validade nenhuma para uma análise isolada. Isso é apenas um gerador de hipóteses. Legal. Então, lembra lá do que a gente objetiva em cada fase dos estudos clínicos. O endpoint, ele vai satisfazer o objetivo de cada fase. Então, na fase 1, eu quero ver toxicidade, farmacocinética, farmacodinâmica, dose e esquema terapêutico. Quais são os desfechos mais utilizados de fase 1? Geralmente é tabela com perfil de toxicidade e taxa de resposta global para eu ter uns primeiros dados de dose e resposta. Tá? Fase 2. Quais são os objetivos que eu quero aqui? Os desfechos que eu vou escolher, geralmente, taxa de resposta global para eu já ver a atividade antitumoral e algum desfecho de eficácia, como, por exemplo, sobrevida livre de progressão, para eu dar os primeiros dados de eficácia. Já o estudo de fase 3, ele precisaria, obrigatoriamente, demonstrar a sobrevida global e qualidade de vida, como o principal aqui, a pedra fundamental dessa fase. Só que, infelizmente, a gente vai ver que a gente vai ter, na grande maioria das vezes, o desfecho primário sendo algum surrogate, sendo algum desfecho substitutivo, e os desfechos de sobrevida e qualidade de vida sendo desfechos secundários. Então, o objetivo principal aqui, agora falando de estudo de fase 2, é estimar a atividade antitumoral.
dando substrato para eu poder desenhar o estudo de fase 3. Tá? Então, geralmente eu tenho taxa de resposta como endpoint primário e a redução da carga tumoral, ela raramente se correlaciona a endpoints clínicos como sobrevida global e qualidade de vida. A gente tem que ter isso em mente. Reduzir o tumor em um exame de imagem ou exame clínico raramente se correlaciona com esse paciente viver mais. Porque essa redução pode ser temporária, essa redução pode ser algo variável, essa redução não pode se sustentar por muito tempo e às vezes não necessariamente isso resulta nesse paciente melhorando a qualidade de vida e melhorando lesão de órgão-alvo e melhorando a sobrevida global. Vale a gente lembrar que critérios que a gente usa até hoje para taxa de resposta parcial, né, as taxas de resposta, como os critérios RECIST, que a gente usa até hoje para definir resposta parcial em tumores sólidos, e muitos linfomas também utilizam essa classificação para redução de tamanho. Ela é baseada em um estudo muito simples que foi feito pelo Dr. Charles Mortel em 1976. Ele basicamente pegou 16 oncologistas, 12 esferinhas, e ele ficou fazendo esses oncologistas medirem essas esferas com a forma que eles tinham de aferição clínica na época, que era palpação ou então método linear de fita mesmo, e ele avaliou qual que foi a concordância entre eles de uma mesma esfera. Tá? E qual que seria um tamanho que geraria uma melhor concordância. Então, o que se chegou à conclusão é que se eu avalio o produto dos dois maiores diâmetros e isso reduz em 50%, teve uma taxa de maior concordância entre esses 16 oncologistas aí. Ou se eu reduzo o maior diâmetro em 70%, em 30%, né? Então, ficou definido como taxa de resposta parcial, né? Ou a resposta parcial de um tumor, que a gente usa até hoje, basicamente uma redução do produto dos maiores diâmetros em 50%, ou uma redução de 30% do maior diâmetro, dependendo do critério aí utilizado para resposta. Até hoje a gente utiliza esse critério como esse paciente atingiu uma resposta parcial. E o mesmo vale para quando eu tenho um aumento de 20% na somatória do produto dos maiores diâmetros ou um aumento de 20% no maior diâmetro aferido. Então, assim, é algo muito subjetivo que é utilizado até hoje para eu ter uma noção da dinâmica do tamanho do tumor ao longo do tratamento, mas que muito raramente vai refletir em benefício clínico. Por isso que eu preciso ter a demonstração do benefício clínico sendo mostrada posteriormente. E para além disso, eu trouxe essa tabela super poluída apenas para mostrar que não é apenas por tamanho de tumor que a gente avalia taxas de resposta e que a gente precisa ter na cabeça qual que é a avaliação de resposta de cada tumor que eu estou avaliando quando eu estou lendo um estudo clínico. Então aqui no caso é a classificação de Lugano para taxas de resposta, critérios de resposta em linfomas, que vai levar em conta então tamanho e captação ao PET. Mas a gente pode ter, por exemplo, na LLC, que vai levar em conta leucocitose, redução de linfócitos, no mieloma múltiplo, que avalia predominantemente a proteína monoclonal. Então, para eu poder ter na minha cabeça qual que é a taxa de resposta de cada doença, eu tenho que saber como que é medida a resposta da determinada doença. Não é apenas por um tamanho físico como a gente vê em um tumor sólido, tá? E basicamente aqui entra para a gente saber interpretar, é apenas um slide sobre isso, porque é muito simples, né? Os gráficos em cascata, tá? Porque aqui a gente vê a dinâmica, né? de como que foi a alteração de tamanho de tumor para cada paciente. Então, cada coluna desse gráfico aqui é um paciente. Todos começam aqui no valor 0, que seria o tamanho 0 do tumor no momento do início do tratamento, e o que a gente vê aqui é a dinâmica ao longo de um período especificado. Então vamos dizer aqui que num segmento de 30 meses, por exemplo, a gente teve essas mudanças para cada um desses pacientes. Então, quando a coluninha vai para cima, eu tenho o aumento do tumor. Então aqui eu tive um aumento percentual aqui, ó, aumentou 40%, 40%, 40%, aqui aumentou
20%, aumentou 20%. Eu tive alguns pacientes que não teve mudança nenhuma e eu tive aqui alguns pacientes que tiveram pequenas reduções e pacientes que tiveram grandes reduções e um paciente aqui teve o desaparecimento completo, aqui, ó, reduziu 100%, tá? Então, o gráfico em cascata ele é basicamente isso. Eu vejo essa dinâmica de alteração entre aumento ou redução de tumor para cada um dos pacientes avaliados aqui e eu consigo, às vezes, visualmente perceber que tem mais pacientes abaixo da linha do zero, então dá a impressão de que está tendo uma resposta boa na maior parte dos pacientes, por exemplo. Tá? Então, aqui no meio são os pacientes que estão com doença estável, em cima, progressão de doença, embaixo, resposta parcial até a resposta completa. Ok, e daí também falando um pouquinho sobre diferenças, né? Não adianta apenas eu avaliar só o endpoint isoladamente, eu preciso saber se eu estou falando de um endpoint de um estudo de fase 2 ou de um endpoint de um estudo de fase 3, porque tem diferença. A gente vê reflexos agora do que discutimos da aula anterior, da questão estatística, né? Que o estudo de fase 3 ele tem um N maior, uma capacidade maior de captar as medidas de efeito do que um estudo de fase 2, que tem um N menor. E pode, às vezes, utilizar o mesmo desfecho, às vezes o mesmo desfecho lá é a sobrevida livre de progressão. Tá? Então, aqui a gente tem um estudo que avaliou, pareado aqui, né? Estudos de fase 2 e fase 3 para as mesmas tecnologias, observando quais foram, qual seria a linearidade de medida de efeito entre a fase 2 e a fase 3. E o que a gente vê aqui é que não tem muita não, né? Aqui a gente vê a curvinha de regressão linear, a gente vê que na maior parte das vezes que um estudo de fase 2 ele teve respostas maiores, essas respostas maiores na fase 2 não se refletiram muito no estudo de fase 3. Né? Então a gente tem uns pontinhos caindo abaixo da curva aqui. O que a gente sabe é que o estudo de fase 2 ele tem uma tendência maior a superestimar a medida de efeito do que o estudo de fase 3. Então isso é importante porque às vezes eu estou lendo o estudo de fase 2 e eu vejo lá, nossa, eu tenho 80% de taxa de resposta completa, que legal. Aí faz um fase 3 e esse 80% cai para 60%. Porque era um fase 2. Fase 2 vai superestimar o efeito, seja esse efeito avaliação de resposta, seja esse efeito sobrevida livre de progressão ou algum outro desfecho. Tá? Então é sempre importante a gente lembrar. Depois nós vamos ter uma aula sobre estudos de mundo real e a diferença entre, né, o estudo randomizado, né, e o estudo de mundo real. E a gente vê que no mundo real a gente sempre tem efeitos menores do que o que a gente vê no estudo clínico randomizado. Né? E no estudo de fase 2, a gente vai ter um efeito menor ainda do que o estudo clínico randomizado, diferente do que o estudo clínico randomizado, porque eu vou ter esse efeito superestimado. Então, em termos do tamanho do efeito, eu vou ter um fase 2 com um efeito bem grandão, aí o fase 3 demonstrando, olha, calma aí, vamos aterrissar um pouco, não é esse efeito tão grande aqui, mas é um bom efeito. E aí o mundo real mostra que, quando eu aplico isso, a efetividade acaba sendo sempre menor do que a eficácia observado ali no ambiente mais controlado possível. Tá? Então, fase 2 tende a superestimar. Vale lembrar, toda vez que eu estiver lendo um estudo de fase 2, que eu ver lá que tem uma medida de efeito grandona, que eu acho legal pra caramba, eu tenho que ter o pé no chão de saber que aquilo lá possivelmente está superestimado. Beleza, então já falando agora dos estudos de fase 3, o objetivo principal é demonstrar a superioridade da droga comparada ao padrão de tratamento em termos de benefício para o paciente. Lembrar que só tem duas formas de benefício clínico: viver mais, que é sobrevida global, e viver melhor, que é qualidade de vida, tá? Que são os Patient Reported Outcomes. Qualquer outro endpoint é chamado de endpoint substitutivo, de surrogate. E então, finalmente, o que são os surrogates? São basicamente desfechos, endpoints que tenham capacidade de predizer ganho de sobrevida, porém de forma mais precoce. Eles devem, teoricamente, obedecer aos critérios de Prentice, ou seja, o tratamento ele tem efeito na sobrevida global. Então, eu parto do pressuposto que o tratamento vai ter um efeito na sobrevida global. 2, o tratamento ele vai ter também um efeito no surrogate. 3, o surrogate se associa diretamente à sobrevida global.
Portanto, 4, o efeito do tratamento na sobrevida é capturado precocemente pelo surrogate. Isso é maravilhoso, em teoria. Na prática, isso é um grande sonho molhado, porque nem sempre essas correlações são diretas e a gente nem sempre observa isso na prática, e vamos demonstrar isso aqui para vocês, tá? Os principais surrogates utilizados, então PFS, sobrevida livre de progressão, tempo entre a randomização até a ocorrência de progressão de doença ou morte, endpoint composto. Tempo para progressão, então tempo entre a randomização até a ocorrência de progressão de doença. Aqui é o Event Free Survival, tempo entre randomização até a ocorrência de um evento pré-determinado relacionado à doença. Taxa de resposta completa ou taxa de resposta global, né? Então, ou a melhor resposta detectável, né? DRM, taxa de DRM. Aqui é qualquer taxa de resposta que eu defina, seja global, né, a partir da parcial, ou completa, ou DRM negativo. Então, quais as vantagens e desvantagens do surrogate? Em relação às vantagens, eles acumulam um maior número de eventos, acelerando os estudos e a aprovação de novas terapias, principalmente quando a gente fala, né, em oncohematologia, onde a gente tem um maior tempo de sobrevida dos nossos pacientes pelo padrão das doenças, né? Então, se eu tenho lá um tumor extremamente agressivo, não vai fazer tanta diferença eu avaliar a resposta de sobrevida global. Agora, em doenças em que o paciente demora para morrer, eu consigo captar benefício de novas tecnologias utilizando um surrogate. Então, ele também reduz a necessidade de um grande tamanho amostral. Então, como eu consigo captar muito evento, eu não preciso ter tanto paciente para começar a demonstrar que aquela diferença observada não é obra do acaso. E não está sujeito a efeito de terapias subsequentes. Isso, às vezes, pode ser um pouco difícil de entender, mas na verdade não é. Na verdade é simples, né? O surrogate, ele mede um corte único do tempo, que é o efeito daquela terapia. Então, a sobrevida livre de progressão, momento em que o paciente é randomizado ao estudo até o momento em que progride doença. Progrediu doença, acabou, ele sofreu o evento. Então, eu não meço mais a PFS a partir daí. Então, eu meço direitinho o efeito da tecnologia. Aí, ele vai fazer um outro tratamento. E daí ele pode, às vezes, fazer mais 3 tratamentos até ele morrer. Então, a sobrevida global, ela vai acabar acumulando o efeito de várias terapias até esse paciente morrer, a não ser que ele morra em vigência da terapia que eu estou avaliando. Então, por isso que tem a vantagem, o surrogate, de captar o efeito da terapia que nós estamos analisando. Como desvantagem, ele não mede diretamente o benefício clínico, nem sempre se correlaciona com sobrevida global e pode estar sujeito a vieses relacionados à aferição de resposta na hora que o paciente vai fazer seus exames, a medida que pode estar enviesada, principalmente se for open label e o braço for aberto. Às vezes o pesquisador vai querer, mesmo que inconscientemente, medir lá um efeito melhor no braço da intervenção. E como a gente viu na aula passada, isso sofre um grande efeito de desbalanceamento de censura. Só que os surrogates, eles são a onda do momento, né? A gente tem um aumento muito grande deles, justamente porque nós temos uma corrida para a aprovação de novas tecnologias. E se a gente observa recortes temporais aqui, a gente vê que o uso de desfechos clínicos como endpoints primários vem reduzindo ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que, né, a proporção de estudos clínicos que são patrocinados pela indústria farmacêutica só aumenta. Atualmente é virtualmente impossível a gente encontrar estudos que não têm participação direta da própria indústria que está querendo vender a droga, dado o custo disso, né, que só aumenta, né? Então, a gente vê que desfechos relacionados a tempo para algum evento vêm aumentando, enquanto os desfechos relacionados à sobrevida vêm reduzindo. Inclusive, a gente teve um estudo aí não muito do passado, né, não muito antigo, mostrando que a gente já tem aí pouquíssimos estudos, né, aprovando novas tecnologias baseados em desfechos clínicos, sendo a maioria deles baseados em desfechos substitutivos, em oncohematologia aqui no caso.
Bom, e aí, será que sobrevida livre de progressão sempre se correlaciona com sobrevida global? Então eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? Então a gente tem aqui um exemplo, né, do estudo PRIMA, né? O estudo PRIMA é um estudo em oncohematologia. Eu não vou dar detalhes aqui, porque isso não vem ao caso, mas o que a gente observa aqui é que a gente tem um ganho em sobrevida livre de progressão no braço da intervenção, com uma mediana de 10,5 anos de sobrevida livre de progressão, versus uma mediana de 4,1 anos, com hazard ratio de 0,61 e um P de 0,0001, tá? Um intervalo de confiança bem curtinho. Então aqui tem uma demonstração clara de benefício de um grande ganho de sobrevida livre de progressão de uma nova tecnologia, de uma nova droga, tá? Quando a gente vai para a avaliação de sobrevida global em 10 anos da randomização, então esse tempo de segmento é bem grande, o que a gente observa aqui é que a estimativa de 10 anos de sobrevida é exatamente a mesma, com um hazard ratio de 1,04, tá? Então não obtendo diferença absolutamente nenhuma em termos de sobrevida global, tá? Então esses pacientes eles estão vivendo exatamente o mesmo tempo, sendo que um braço está apenas sendo observado e o outro braço está fazendo um tratamento que pode vir associado a eventos adversos. Então, será que eu tenho de fato um benefício aí para esse paciente se ele não tem o ganho clínico da sobrevida global e provavelmente ele não tem um ganho clínico da qualidade de vida porque ele está sofrendo evento adverso de uma droga? Então, nesse caso, eu tenho um claro exemplo onde a sobrevida global não foi captada, o benefício clínico não foi captado pelo surrogate. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o estudo Bellini, que foi um estudo de fase 3 randomizado, que avaliou aqui a adição do venetoclax a um esquema backbone aqui de bortezomib e dexametasona para mieloma múltiplo recaído recidivado. Também exatamente não vem ao caso aqui qual que é o tratamento, mas o que aconteceu de fato em termos de resultado. Mas enfim, eu tenho a adição do veneto ou apenas o VD. E esse estudo aqui, ele foi feita uma análise interina por um comitê independente do FDA, com 18 meses aqui de mediana de follow-up. Ele tinha aqui, então, uma PFS mediana de 22 meses do braço intervenção versus 11 do braço controle, um hazard rate de 0,63, uma taxa de resposta global de 82 versus 68. Então, você vê, você tem um benefício aqui, quase o dobro de sobrevida livre de progressão, taxas de resposta muito melhores, porém, o que o FDA fez? O FDA interrompeu esse estudo. Esse estudo foi interrompido. Por que ele foi interrompido? Porque quando foi para a curva de sobrevida, o que se observou aqui é que os pacientes do braço intervenção, que é o azul, tiveram uma sobrevida inferior o braço controle, que é o vermelhinho, tá? Então eu tive um hazard ratio de 2, tá? Então esse hazard ratio de 2 me mostrou que os pacientes estavam morrendo o dobro no braço intervenção quando comparado ao braço controle. Tá? E até hoje a gente ainda tem dúvida exatamente do que pode ter acontecido aqui, mas uma das coisas que se postula principalmente é o fato de que o paciente que fez uso do venetoclax, ele possivelmente teve mais óbitos relacionados a eventos de infecção por conta de imunossupressão, sendo que os pacientes do braço controle, eles progrediam mais rápido, mas eles puderam ser resgatados com terapias subsequentes. Enquanto que o braço intervenção progredia e morria de infecção ou morria rápido de infecção, por mais que durasse mais o tempo de resposta, o braço controle progredia mais rápido, só que era resgatado e continuou sobrevivendo por mais tempo. Então, o que a gente vê aqui é que os surrogates, eles podem ser uma faca de dois gumes, né? Então, eu posso ter aqui a droga sendo eficaz, levando a resposta mais profunda, mas ela pode carregar muita toxicidade que pode aparecer de forma mais evidente num prazo maior ou após a recaída da doença. Aí o paciente recai e morre, enquanto o braço controle dura mais tempo sendo resgatado por terapias subsequentes.
Ou pode ser aqui um lobinho em pele de carneiro, ou seja, ela atua reduzindo um biomarcador ou reduzindo o tamanho físico do tumor, mas ela pode atuar na biologia da doença, deixando a doença mais agressiva. E aí, às vezes, o tumor ele reduz, fica mais tempo reduzido, só que quando progride mais agressivo do que o braço controle. E aí, de novo, o braço controle pode ser resgatado com terapias subsequentes, enquanto o braço da intervenção já não responde mais porque a doença fica mais refratária, fica mais agressiva e morre. Então, nem sempre a gente tem o que a gente espera aqui, né? Então, aqui, por exemplo, o braço experimental aqui, né, na setinha amarela, quando comparado o braço controle na setinha cinza, né? Então, toda vez aqui que eu tenho um surrogate vencendo o desfecho do braço controle, eu espero que esse paciente também vai viver mais do que o braço controle, né? Só que nem sempre a gente observa isso aqui não. Às vezes eles vivem a mesma coisa, como eu dei o exemplo do estudo Prima, tá? Ou às vezes pode ser até pior, como eu dei o exemplo do estudo Bellini. Tá? Mas nem sempre o que a gente observa é que o ganho em termos de PFS de um lado vai se refletir em termos de sobrevida global, por exemplo, do outro lado. Outra coisa, agora mudando um pouquinho do tema, é saber escolher o melhor desfecho para a doença que eu estou tratando. Então, para eu poder escolher o melhor desfecho para o estudo clínico, eu preciso saber muito bem da biologia da doença. Um grande exemplo, né, foi acho que o primeiro estudo que avaliou a combinação de venetoclax com decitabina ou azacitidina, né, em pacientes idosos com LMA, uma terapia que já está consolidada atualmente, mas esse estudo aqui, ele foi um estudo fase 1B, né, então começando a haver dados de eficácia, com um N pequeno, e teve o endpoint primário dele para eficácia, taxa de resposta completa, tá? E aí você fala, poxa, mas taxa de resposta completa é um bom desfecho para um estudo de fase 1. Sim, é verdade, é um bom desfecho de estudo de fase 1. O problema é que essa associação ela foi aprovada baseada nesse estudo. Então, assim, tá longe do ideal. O ideal era a aprovação ser feita em estudo de fase 3. Tá? Então, se eu quero aprovar uma nova tecnologia para LMA do idoso, eu preciso ter um desfecho condizente que me mostre um benefício claro. LMA do idoso é o câncer de pâncreas da hematologia. É muito agressivo. Esse paciente tem uma mediana de sobrevida muito curta. Então eu posso muito bem colocar aqui sobrevida global como meu desfecho primário se eu quero aprovar uma nova tecnologia, que não vou demorar para mostrar os eventos acontecendo e a diferença de efeito. Tá? Então, se eu preciso aprovar uma tecnologia, eu preciso ter uma demonstração de efeito melhor que apenas uma taxa de resposta. Ainda mais uma taxa de resposta para uma doença com uma altíssima letalidade. E outra questão que vale muito a pena a gente lembrar é, beleza, eu sempre quero demonstrar o benefício clínico. Eu estou falando muito aqui de ganho de sobrevida. Só que o ganho de sobrevida, ele deve andar junto com o ganho de qualidade de vida. Não adianta o paciente ter uma vida longa pela frente se a qualidade de vida foi destruída pelo tratamento. E a gente tem um outro exemplo aqui, que é uma droga que é um mecanismo de ação novo para mieloma múltiplo, que foi avaliado inicialmente, não é uma terapia aprovada atualmente, mas os estudos iniciais demonstraram um ganho de sobrevida global nos pacientes com mieloma múltiplo recaído, refratário. Quando eles respondiam a essa medicação, eles tinham uma probabilidade de sobrevida muito maior do que os pacientes que não respondiam, e quando comparado ao mundo real, isso era um ganho de tempo de vida significativo, tá? E é considerado uma boa droga, um estudo que demonstrou um efeito clínico e tal, só que daí na hora que a gente vai ali dar uma olhadinha na tabela de eventos adversos, a gente encontra que, primeiro, que é uma baita de uma tabela, né? Poxa, uma baita de uma tabela. E aí você olha aqui, pô, tem bastante evento adverso, mas será que tem alguma coisa que chama muito a minha atenção aqui? Um pouco de anemia, trombocitopenia, o paciente geralmente tem tal. Aí vamos dar uma olhadinha aqui. Fadiga. 13% dos pacientes tiveram fadiga grau 1,
35% tiveram fadiga grau 2, 25% fadiga grau 3, nenhum teve fadiga grau 4. Isso aqui chama a sua atenção? Só se você souber, né? Só se você souber que quando você vai, né, para graduação pelo CTCAE de fadiga, não existe fadiga grau 4, porque o máximo da fadiga é a fadiga grau 3. E a fadiga grau 3 é aquela fadiga que não é aliviada pelo descanso. Imagine você ter um cansaço que não melhora com descanso, você não tem vontade de virar a página de um livro, você não pode fazer o seu cuidado próprio de cansaço, de fadiga, não é falta de ar, é fadiga, tá? Então, a fadiga grau 3 é aquela fadiga que limita o seu autocuidado e que não melhora com cansaço, enquanto que a fadiga grau 2 é aquela fadiga que pelo menos você consegue fazer seu autocuidado, mas só consegue fazer isso. Você não consegue fazer mais nada, nenhuma atividade instrumental, porque ela também não melhora com o descanso. E a fadiga grau 1 é aquela que melhora com o descanso. Ou seja, você vai ter a maior parte dos pacientes com um grau de fadiga que não melhora com o descanso e que atrapalha tudo que esse paciente vai querer fazer. Será que vale a pena viver mais desse jeito? E aí, lembrando aqui de outros surrogates importantes, tá? Então a gente tem o tempo para o próximo tratamento, que é o tempo entre a randomização até o início de tratamento de linha subsequente. Como eu disse lá atrás, é importante em doenças onde a progressão laboratorial não demanda tratamento imediato. A gente vê isso em mieloma, LLC, linfomas de baixo grau. E a PFS2, que eu não falei até agora. PFS2 é o tempo entre a randomização e a progressão da doença ou a morte do paciente após o tratamento da linha subsequente. Então aqui é um desfecho que capta o tratamento subsequente. Então esse paciente ele já foi randomizado, progrediu uma vez, começou um tratamento subsequente e progrediu de novo ou morreu em vigência do tratamento subsequente. A PFS2, ela não vai captar só o efeito da droga, ela capta também o efeito da terapia subsequente, só que ela, em contrapartida, se correlaciona mais com sobrevida global. Então, geralmente, você vê um estudo clínico de fase 3 demonstrando um benefício de PFS, depois você vê ele demonstrando um benefício de PFS2, você fica mais crente que ele vai demonstrar um benefício em sobrevida global. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um estudo clínico em LLC aqui que comparou, né, ibrutinib com o clorambucil, né? E aí a gente vê aqui um efeito grande em sobrevida livre de progressão, tá? Então aqui, nossa, o paciente demorou muito mais para progredir ou morrer no braço do ibrutinib versus o braço do clorambucil, ambos associados ao obinutuzumab aqui no caso. E a gente vê aqui que o tempo para o próximo tratamento é incrível, como a curva parece que cravou no 100% ali, né? Quer dizer, os pacientes que sofreram o evento aqui foram pacientes que progrediram, só que desses que progrediram, a maioria esmagadora ainda não precisou de um tratamento próximo. Então, por isso que a curva ainda é mais impressionante, né? E aí, novos surrogates, né? Para falar sobre novos surrogates, aí a gente pode ter um leque gigantesco, mas o que é importante é você entender o conceito do que é um surrogate e que ele deve significar que no futuro você vai ter um benefício clínico. Como, por exemplo, a gente teve a aprovação recente de doença residual mínima negativa como um surrogate para mieloma múltiplo, ou seja, a partir de então, né, do ano de 2025, 24, final de 24, a gente tem a possibilidade de aprovação de novas tecnologias baseado no desfecho de DRM negativo e mieloma múltiplo. Acreditando que a DRM negativa e mieloma múltiplo vai se correlacionar no futuro com tempo de vida dos pacientes. Isso vale para qualquer outro desfecho que você observe em um estudo clínico randomizado. Você tem que entender qual que é o desfecho e como ele se aplica àquela doença em questão, qual a importância dele para aquela doença em questão e como, naquela doença, ele pode servir como um batedor de um desfecho clínico subsequente.
Beleza, né? Para a gente continuar montando o nosso raciocínio de leitura crítica aqui, vamos voltar para conceitos prévios, mas tentar montar uma sistemática do nosso pensamento a partir do momento em que eu estou lendo um estudo e eu vejo que o desfecho primário foi positivo, né? Então, legal, tô lendo esse estudo, o que ele queria demonstrar? Que a sobrevida livre de progressão era melhor na intervenção. Legal, eu li e eu vi que, de fato, pela análise estatística aqui, a sobrevida livre de progressão foi melhor na intervenção. Isso é suficiente para eu dar os louros para essa nova intervenção? Então, o que a gente tem que tentar sistematizar e pensar? Primeiro, né, o valor de P menor do que 0,05 é forte o suficiente? Ou seja, eu tenho um valor de P baixo que de fato faz eu acreditar que o acaso foi afastado mesmo? 2. Qual que é a magnitude do efeito? Eu tenho uma diferença de efeito que é estatisticamente significativa, beleza. Só que essa magnitude é grande mesmo? Ou eu tenho um estudo que colocou um N muito grande de pacientes para eu poder demonstrar que tem uma diferença de efeito estatisticamente significativa, mas a magnitude dele não tem um efeito que clinicamente é importante para o meu paciente? O desfecho primário ele foi bem escolhido para aquela doença, para aquela situação, e ele de fato é relevante clinicamente para o meu paciente? Quando eu olho para os endpoints secundários, eles corroboram os resultados? Ou o endpoint primário mostra uma coisa, o secundário mostra outra? Os achados eles são consistentes entre os subgrupos? Então a gente vai ver nos estudos clínicos randomizados um tal de gráfico em floresta que vai ser objetivo da nossa próxima aula, onde a gente tem análise de subgrupo, e eu vou falar como que a gente faz essa análise de subgrupo aqui, mas é importante a gente ter isso na cabeça. O resultado também foi consistente em todos os subgrupos? O poder do estudo está adequado? Estatisticamente, ele foi bem desenhado? O perfil de toxicidade é aceitável ou eu estou demonstrando um desfecho clínico aqui, só que a qualidade de vida do meu paciente está indo por água abaixo? E quais os potenciais vieses do estudo clínico? Tá? Então, como que eu vou conseguir analisar, né, a despeito do desfecho ter vindo positivo, se no hardware desse estudo eu tive vieses que podem ter contaminado os resultados, que vão ser os objetivos aí, sequenciais das nossas aulas. No fim, tudo vai se resumir a você poder pegar isso e dar a resposta final suprema, que é: os resultados encontrados aqui se aplicam aos meus pacientes? A realidade do meu paciente é igual à realidade do paciente que foi randomizado para esse estudo? Dá para eu sobrepor meu paciente no paciente desse estudo? Eu posso aplicar o que eu observo nesse estudo de fase 3 na realidade dos meus pacientinhos, do meu consultório? A efetividade dessa intervenção vai se sustentar? É isso para essa aula. Agradeço aí pela atenção de todos mais uma vez. Dúvidas podem me mandar pelo e-mail. E a próxima aula vamos falar sobre análise de subgrupo. Vai ser uma aula mais leve do que essa.